Fala pessoas, Lucas falando e hoje vamos para a segunda parte do resumo da Light Novel de Kimi Zen. Eu espero que vocês estejam curtindo, então já deixa um like, se inscreva no canal, essa história é muito boa. Quem não assistiu o anime, por favor assista, e os resumos que eu estou trazendo é como se fosse a segunda temporada do anime, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá! Ao mesmo tempo, no quarto da rainha, no Palácio Real de Nébulis, o sol ainda não havia nascido. Alice estava ao lado da rainha. Sua atendente Rin estava atrás dela. Naquele momento, elas eram as únicas ocupando o espaço. A irmã mais velha de Alice havia saído do quarto. Alice parecia abordar o assunto com sensibilidade enquanto a rainha era direta. Se Eletear fosse uma traidora, isso significava que a casa de Zoa ouviria sobre as informações divulgadas no relatório de Alice sobre Cisbel. Foi por isso que ela partiu por vontade própria. Exceto, essa situação faz parecer que eu afugentei minha própria irmã. Alice se sentiu culpada por contar apenas à sua mãe sobre o paradeiro de Cisbel. Ela ia se desculpar com Eletear mais tarde. Alice virou o rosto para a rainha. Sua mãe suspirou. É inconveniente que ela tenha sido suspeita de ter ligações com o Império. A Zoa verá isso como sua oportunidade de ouro. Eles vão nos desestabilizar para que eles possam tentar tomar o trono. A rainha olhou para o vitral. Alice sorrateiramente trocou olhares com Rin, assentindo disfarçadamente. E Rin acenou de volta. Alice tinha 5 itens para relatar à rainha. Primeiro, Cisbel havia sido salva há 1 ano por um soldado imperial chamado Iska. Segundo, foi uma coincidência que ela o tenha encontrado recentemente no estado independente de Alzamira. Terceiro, Cisbel entrou em contato com ele, querendo saber suas motivações para salvá-lo. Quarto, o Lorde Mascarado testemunhou sua troca. E finalmente, o Lorde Mask estava tentando expor Cisbel como uma traidora. Essa foi a informação que Alice conseguiu obter de sua irmã mais nova, e quando ela ouviu sobre a conexão de sua irmã com Iska, ela não podia acreditar em seus ouvidos. Aconteceu 1 ano atrás, quando cometi um erro e fui pego pelo Império. Um soldado imperial me salvou enquanto eu estava preso. O soldado em questão era Iska. De todas as pessoas, despojado de seu título de santo discípulo depois de ter sido acusado de seus crimes, Iska foi despachado para o campo de batalha como um dos muitos soldados. Isso foi quando ele conheceu Alice. Alice e Iska tinham se conhecido o suficiente para se declararem rivais. O relacionamento deles não era nada parecido com o de Cisbel e Iska. Era algo mais complexo e predestinado. Era como se o próprio Império e Soberania tivessem chegado a um entendimento. Não havia espaço para mais ninguém. Rei deu um passo à frente. Vossa Majestade, se me permitir, há algo que gostaria de dizer. Em relação ao 4º ponto do relatório de Alice, a rainha soltou um suspiro. Lady Cisbel foi a Alzamira para cumprir seu decreto. É estranho que o Sr. Mask esteja lá, pronto para emboscá-la. Alguém deve ter vazado seu destino para a Zoa. Parece improvável que esse Lord Mask seria aquele que foi despachado para lá de outra forma. Ele era o mais próximo do seu chefe de família. Se ele foi o único a fazer um movimento, ele deve ter esperado um incidente que poderia desestabilizar Cisbel de sua posição. Sem evidências sólidas de que algo debilitante aconteceria, era difícil imaginar que ele faria o esforço para ir até lá. Em outras palavras, o Lord Mask esperava que Cisbel se encontrasse com um soldado imperial. Mas algo não está dando certo. Cisbel disse que o reencontro deles foi uma coincidência. Esses 2 pontos produziram inconsistências. Só havia uma explicação. Vossa Majestade, se me permite, gostaria de acrescentar mais um comentário. Disse Rin ansiosamente. Acho que quem divulgou o destino de Lady Cisbel tem uma conexão com as forças imperiais. Com base na situação, Rin parecia certa. Alice e Rin chegaram a essa conclusão ao retornarem à soberania. O próprio Lord Masker viajou para Alzamira. Isso significa que o Zoa tinha certeza de que algo aconteceria lá. Eles estavam confiantes de que Lady Cisbel entraria em contato com um soldado imperial.
Eles não poderiam saber que uma unidade imperial estava em Alzamira, a menos que estivessem cientes dos movimentos de seus militares. O traidor revelou o destino de Lady Sisbel para Zoa no momento mais oportuno. O traidor tinha certeza disso. Como fogo se misturando com oxigênio, um encontro entre a princesa mais jovem e o espadachim imperial tinha o potencial de ser explosivo. Era apenas uma questão de tempo. A rainha pergunta a Rin se ela sabia quem era o traidor. Por processo de eliminação, a princesa mais velha. Alice ficou quase desanimada quando a rainha pareceu aceitar. Essa foi a minha conclusão também. É por isso que eu a chamei por conta própria. No entanto, não havia provas e ninguém queria acreditar que o traidor seria um familiar. Alice, onde está Sisbel agora? Ela disse que permaneceria escondida por algum tempo. Achou que seria perigoso para ela retornar à soberania sem conhecer a identidade do traidor. Havia uma possibilidade de que ela se escondesse em um dos países vizinhos. Foi uma acéfala para Sisbel deixar Alzamira para escapar dos olhos de Zoa. Seus poderes astrais não são adequados para a autodefesa. Ela pode resistir, mas precisamos despachar meus guardas. Venha, Kizazag e Varvik. A rainha Mirabella estalou os dedos. O pequeno clique soltou das paredes, ecoando por alguns segundos antes de desaparecer. De repente, os magos que serviam a rainha apareceram do nada, como se surgissem de uma miragem. Este homem e mulher faziam parte dos domicílios plenários, guardas da família real. Os dois guardas estavam lá desde o início, silenciosos e indiscerníveis aos olhos, sempre de prontidão. Dizia-se que seus poderes astrais de ocultação excediam até mesmo a melhor camuflagem ótica oferecida pelo Império. Não que Alice pudesse confirmar isso, já que ela só tinha os vistos um punhado de vezes. Os dois guardas desapareceram sem um momento de sombra. A rainha cruzou os braços. Alice, eu tenho uma coisa para te perguntar. Sobre o soldado imperial que você disse que Sisbel encontrou em Alzamira. Você por acaso viu o rosto dele? Você sabe quem é ele? Ela nega, receio não saber. Rin parecia querer dizer alguma coisa, mas Alice a ignorou. Não o encontrei em Alzamira nem no campo de batalha da Cidade Neutra. Não sei nada sobre ele, nem mesmo o menor detalhe sobre esse soldado imperial chamado Iska. A rainha questiona e fala que ela está tornando tudo mais suspeito. Alice evitou fazer contato visual. No estado independente de Alzamira, dentro do café do 17º andar do Garnet Hotel, a garota de cabelo loiro avermelhado deu seu pedido ao garçom sorridente. A garota se dirigiu às pessoas sentadas em sua mesa. Obrigado por se juntarem a mim. Miss, Iska e Nenê, e também Jin. Diga-me se eu errei seus nomes. Sisbel Lou Nebulis, a filha da atual rainha, da linhagem fundador. A mesa estava posta para 6. Iska, Nenê e Miss estavam sentados em um lado da cabine, enquanto Sisbel estava do outro lado sozinha. Jin foi quem fez o comentário, e ele havia renunciado a um assento de pé ao lado da mesa. Nós ouvimos sobre você de Iska. Conte-nos o que você quer. Ela pergunta se ele não gostaria de se sentar, ao que ele responde que não vê nenhum assento vago. O luxuoso sofá de couro genuíno cabia confortavelmente 3 adultos. Sisbel deu um tapinha nos 2 espaços ao lado dela. E Jin ficou em silêncio. A doce menina estreitou os olhos. Seu olhar parecia ameaçador. Você odeia a ideia de dividir um assento com uma maga astral? Se você precisa discutir algo, eu me sento. Qualquer que seja, diga-me o que você quer primeiro. Sisbel permaneceu em silêncio por alguns momentos antes de soltar uma risada sombria. Ok, peço desculpas, não sei nada sobre suas personalidades além da de Iska. Eu só queria testá-los e ver como reagiriam. Deixe-me discutir algo com vocês. Tudo bem, comandante Miss? Ela praticamente pulou da cadeira ao ouvir seu nome. Ela parecia ter sido chamada por um superior. Seus nervos estão congelando. Isko não podia culpá-la exatamente. Uma bruxa com motivos obscuros apareceu do nada e exigiu negociar com eles. Não é à toa que sua mente ficou em branco. Isso é mal. Comandante, por favor, se sente. Você vai chamar a atenção para si mesma. E ela chama por Iska. Iska levantou a mão, acenando para Nenê e Jin.
Faz 2 dias que eu não te vejo. Outro comentário que levantou suspeitas. Isca resistiu à vontade de suspirar. Cisbel possuía o poder da iluminação. Mesmo entre os poderes astrais, era raro poder acessar o contínuo tempo-espaço e reproduzir eventos do passado. Mesmo se nós não nos vimos ontem, aposto que ela usou seus poderes para espiar nossas atividades. Afinal, ela tinha descoberto em qual hotel eles estavam hospedados. Era seguro assumir que ela tinha visto todas as suas ações. A situação dela era diferente da deles. Afinal, ela era uma princesa da soberania Nébulis. Ela sabia que estava sendo alvo e que o Lorde Máscara estava lá. Ele assumiu que ela iria se esconder imediatamente. Vou embora o mais rápido possível depois disso. A princesa bruxa sorriu para ele. E eu vou levar todos vocês comigo. O pedido de Cisbel acaba de chegar. Cisbel deu uma gorjeta ao garçom até que o funcionário voltou para a cozinha. Nenhum deles conseguiu pronunciar uma palavra. O que você quer dizer com isso? Você deve saber que não vamos nos tornar seus prisioneiros sem luta. A garota responde que gostaria de contratá-los como guardas. As sobrancelhas de Jin se uniram. Ele fez uma careta de irritação e perplexidade. Não entendo. Você acabou de dizer que queria que nós 4 nos tornássemos seus guardas. Cisbel assentiu, sorrindo inocentemente. Eu gostaria de ir para o palácio em Nébulis. E eu gostaria que você eliminasse o corpo astral que me atacar durante a jornada. E galerinha, essa foi mais uma parte. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal para não perderem nada. Eu vou ficando por aqui. Valeu!